Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Palavra Viva do Deus Vivo. Nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Este capítulo que nos fala da multiplicação dos pães e logo depois o Senhor Jesus Cristo, ele sobe ao monte para orar enquanto os discípulos adentram ao mar. O texto nos diz que depois de um grande período de oração, aproximadamente 10 horas de oração que Jesus esteve ali naquele monte falando com o Pai eterno, de lá do monte o Senhor Jesus Cristo vê os discípulos passando por uma grande tempestade. E ele então desce do monte e vai ter com os seus discípulos andando por sobre o mar. Apesar das ondas estarem fortes, bravias, apesar do vento estar soprando muito forte, mas mesmo nesta circunstância difícil, contrária, o Senhor Jesus Cristo adentra ao mar. Nesse texto, o Senhor nos ensina como então nós podemos caminhar em meio à tempestade, caminhando por entre a tempestade. O Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra como nós podemos fazer isso. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nenhum recurso humano, muitas vezes, vai servir para nos conduzir em meio a uma tempestade. Muitas vezes, os recursos humanos, eles não são suficientes, eles não são capazes de nos fazer passar por uma tempestade. São recursos frágeis. Diante de uma tempestade, de uma circunstância difícil, nós, usando os recursos humanos ou querendo usar esses recursos, jamais conseguiremos entrar numa tempestade. Observa que os discípulos haviam deixado um barquinho para Jesus ir ter com eles. Veja bem, isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 6 também, quando nos fala deste mesmo acontecimento. Os discípulos haviam deixado um barquinho, preparado um barquinho, para que quando Jesus descesse do monte, ele adentrasse aquele barco e fosse ter com os discípulos do outro lado. E isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 6. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. No dia seguinte, João capítulo 6, versículo 22, quando a multidão, depois que foi alimentada, no outro dia foi procurar Jesus. Olha o que o texto diz. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Os discípulos então haviam preparado esse barco para Jesus. Quando Jesus chega na beira do mar, ele olha para o barco, olha para aquelas ondas, e ele percebe que aquele barco não é suficientemente capaz de conduzir ele em meio àquela tempestade. E o que ele faz? Ele então vai andando por sobre o mar, ao encontro
dos seus discípulos. Então, essa primeira lição, para nós caminharmos em meio à tempestade, às dificuldades da vida, é que, na maioria das vezes, os recursos que nós temos não vai garantir, não vai ser suficiente, não vai ser capaz de nos conduzir em meio à tempestade, de nos fazer passar por esta ou por essa tempestade. Então essa é a primeira lição que nós tiramos desse texto. Mas como então Jesus nos ensina a atravessar em meio à tempestade? Em primeiro lugar, deve haver oração. Jesus ele nos ensina que para nós enfrentarmos aqui essa tempestade ou alguma tempestade que vier a nós, deve haver oração. Não é pouca oração. Quando enfrentamos um problema, uma dificuldade, nós entendemos que não devemos orar pouco, mas tem que ser muita oração, oração constante. E devemos estar sempre em oração. E quanto mais nós orarmos, mais então nós teremos condição, não em nós mesmos, mas a quem nós dirigimos a oração, ao nosso Deus. Então Deus vai nos dar condição, a capacidade, a fé, o poder, a paz, a tranquilidade, a segurança, para nós atravessarmos a tempestade, as dificuldades da vida. Jesus havia orado pelo menos aí 10 horas de oração, como eu disse anteriormente. Então essa é a primeira lição para nós caminharmos em meio à tempestade. Tem que ser com muita oração, porque a oração é dirigida ao Deus que é todo poderoso. A oração, ela produz segurança, ela produz convicção, ela produz confiança, ela produz certeza. A oração, ela vai produzir tudo isso de bom que nós precisamos para enfrentar, seja qual for a tempestade. Você está passando por alguma tempestade? Você está passando por alguma luta, alguma dificuldade? Quanto tempo de oração você fica? Qual o seu período de oração em meio à tempestade que você está enfrentando? Como que você quer vencer essa tempestade sem oração? Como que você quer enfrentar essa tempestade sem oração? Você está confiando nos seus recursos, nos recursos financeiros, nos recursos materiais? Quem sabe você está confiando em alguma pessoa de influência? Conforme esse texto, esses recursos, eles jamais irão possibilitar você atravessar uma tempestade na sua vida. Porque a tempestade, normalmente, elas são muito mais fortes do que qualquer recurso que nós temos ou viermos a ter. Então Jesus ele nos dá essa primeira lição. Tem que ser com muita oração, buscar de Deus, buscar do Senhor esta firmeza, esta segurança. Aleluias. E em segundo lugar, para atravessarmos essa tempestade, devemos ter fé. Fé, muita fé. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele então chegou àquele mar e adentrou aquele mar e foi andando por sobre as águas. No Evangelho de Mateus, irmãos, esse texto de Jesus andando por sobre as águas, quando os discípulos veem Jesus
achando que ele é um fantasma, ficaram com medo. Jesus disse assim: olha, não temais, sou eu. Pedro então disse: Jesus, se for o Senhor, deixa-me ter contigo. Jesus disse: vem. Pedro foi e começou a andar por sobre as águas. E o texto nos diz que Pedro olhou para aquelas ondas, para o vento, e começou a submergir. Jesus segurou no braço de Pedro. Jesus disse para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha o que Jesus diz para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, Jesus ele nos deixa entender que para andar por sobre as águas, para andar em meio à tempestade, é necessário ter fé. E aí, então, conseguirá dessa forma andar por sobre a tempestade, andar em meio à tempestade. Então são essas 3 questões que Jesus nos aponta aqui. A primeira é que os recursos humanos não serão suficientemente capazes de nos fazer atravessar a tempestade. Em segundo lugar, é necessário muita oração, muita oração. Em terceiro lugar, é necessário fé. Fé em Deus, fé no Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que sustenta as nossas vidas. É Ele que nos dá toda sustentação, toda confiança. É Ele que garante a nossa vida. Toda a suficiência nossa está no Senhor Jesus Cristo. Ele sim é que garante a nossa vida. Então, vamos crer no Senhor Jesus, vamos confiar que Ele está conosco, Ele segura em nossas mãos, Ele nos sustenta, Ele nos faz caminhar em meio às dificuldades. Os problemas estão aí, mas Ele vai conosco, caminhando em meio à tempestade da vida e nos dizendo: tenha fé, tenha confiança, estou aqui, eu não vou deixar você sucumbir, eu não vou deixar você submergir. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Confia em Deus, creia em Deus, ore, mas não é pouco, ore muito, ore bastante. E com certeza você atravessará qualquer que seja a dificuldade que vier à sua vida, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias.